Sejam bem-vindos, estamos iniciando o nosso encontro em uma porção Kitissá muito importante, uma porção que, quando entendida, ela pode ser a cura, ela pode ser aquela imunização para todas as nossas quedas, para todos os nossos pecados, para todas aquelas situações que podem muitas vezes acontecer às vistas de todos, mas muitas vezes acontecem dentro de nós mesmos e nós sequer temos coragem de revelar por sentimentos de culpa, por sentimentos de vergonha, situações que nós gostaríamos que fossem apagadas. Não é à toa que nós estamos justamente fazendo essa leitura agora nesse mês de Adar, mês de peixes, que nos ajuda a fazer esse mergulho que vai a um grau de profundeza que não é simplesmente o fundo, é aquele local, como se fosse assim, um fundo de uma caverna, aonde lá, onde não entra nem a luz do sol, lá está armazenado aquilo que nós não queremos nem lembrar que existe. E essa porção traz à tona algo que acontece com todos nós, quem sabe todos os dias. Sorte daqueles que não passam por essa situação. Se existir alguém que não passa por essa situação todos os dias, quem é que aqui vai dizer que não tem nenhuma queda, que não faz nenhum erro? Eu digo a vocês, eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim, muitas quedas, muitos erros, muitos assuntos para serem corrigidos todos os dias. Eu assumo, eu falo e assumo. E por isso nós estamos relendo essa porção. Se a gente pensar num calendário cabalístico de eventos dentro de um ciclo, se a gente pensar num grande ciclo de eventos dentro da própria leitura da Torá, mas já que nós estamos aqui no nosso encontro, a gente vai trazer para uma leitura, para um olhar cabalista. Existiriam duas grandes datas, se a gente colocasse numa balança, com o maior peso, dois grandes eventos. E esses dois grandes eventos seriam, o primeiro deles, a queda de Adão e Eva, o pecado original, e o segundo evento, também em paralelo, num outro nível, mas também no mesmo grau de importância, o pecado do bezerro de ouro, que é o que vai ser tratado aqui nesta semana. E o pecado do bezerro de ouro, quando essa porção é lida, ela não começa falando sobre essa queda do povo hebreu, sobre o pecado em si. Ela vem como se fosse uma continuação das porções anteriores, essas porções que nos colocam num ápice de iluminação, estando face a face com o Criador, na revelação dos 10 pronunciamentos, um processo, no Matan Torá, na entrega da Torá, em que o povo hebreu passa por uma experiência de além-morte, porque eles deixam o corpo físico e retornam
a cada um dos dois pronunciamentos, quando todos estavam ali presentes. Isso não acontece com uma única pessoa, acontece com um único eleito, acontece com absolutamente todos. E eles vêm de uma situação em que tudo que aconteceu anteriormente parecia e mantinha um caráter impossível, mas mesmo assim acontecia. Imprevisível. E foi uma sucessão. Conseguir vencer o império, ser o escravo, aquele que consegue superar um grande império, sair desse império, ver, antes dessa saída, as forças da natureza sendo criadas, sendo manifestadas de uma forma como nunca antes foi visto. Chegar na frente de um mar, ver o mar se abrir, olhar para trás e ver o mar se fechar e engolir todos os inimigos. Continuar. Ver um pilar de fogo à noite, um pilar de fumaça durante o dia. Receber uma maná, um alimento que cai do céu espiritual, que diferentemente do nosso alimento físico, por mais que a gente ache que está comendo algo que seja super saudável, algumas frutas, para algumas pessoas, não são adequadas, porque trazem uma acidez. Para outras pessoas é muito necessária. Alguns alimentos, para algumas pessoas, são ótimos, mas para outras pessoas causam um desequilíbrio dentro do seu metabolismo. Algumas pessoas têm intolerância a vários alimentos, então a própria maná, ela é tão perfeita que ela alimenta o corpo e alimenta o espírito, e ela não traz nenhuma dessas condições. Não é necessário trabalhar para receber essa maná. Ainda assim, eles chegam na frente de um monte e eles conseguem fazer uma conexão divina com esse Criador que se apresenta de forma coletiva. Nessa apresentação, em que ele vem num trono de glória, como aquela visão daquela carruagem que desce com a afeição dos animais sagrados. Eu estou citando isso aqui porque, intencionalmente, porque nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, onde ali está representado o leão, o boi, a águia, o homem. E neste trono de glória, todos que estavam ali presentes chegam a um grau de profecia em que eles conseguem entender e enxergar absolutamente tudo. Entender tudo. Eles subiram aos céus, cada uma das vezes que foram e voltaram. E quando a gente vê tudo isso, agora eu me pergunto e pergunto a vocês, como depois de entender e passar por todas essas experiências, ainda assim é possível realizar
algum pecado. Como? E veja bem, não é qualquer pecado. Não é simplesmente um pecado de uma reclamação, como vai acontecer, e como já tinha acontecido, vai acontecer. Ah, mas olha, eu estou com saudades da carne, das cebolas, das melancias do Egito, o que, que nós vamos comer aqui? Não é esse tipo de pecado, que já é um grande pecado, mas um pecado que quando olhamos para ele de forma literal, ele se apresenta como que uma grande traição. Uma traição não somente ao líder Moshe Rabbeinu, Moisés, mas uma traição ao próprio Criador, aquele que traz tudo, que emana amor incondicional. E ainda, olhando com um olhar um pouco mais espiritual, nós juntos, quando a gente acende as velas da Shabat na sexta-feira, que aliás, que a luz permita que nós vamos estar nessa sexta-feira, que eu realmente fiquei com, assim, meu coração estava com vocês, eu acendi sozinha depois de muitos meses, e realmente poder estar junto é uma energia espetacular, e se Deus quiser nós vamos estar na próxima sexta-feira. E o que é que nós falamos? O que acontece na sexta-feira? Nós falamos o casamento cósmico. O casamento cósmico quer dizer o quê? O Criador, então, algumas dimensões. O Criador, que seria o noivo, aquele doador, e a noiva, que seria a Shekhinah, naquele momento, nós queremos convidar a presença dela para que aconteça esse casamento entre a luz e nós. E se a gente imaginar que a gente estivesse embaixo da roupa, daquela tenda onde acontece esse casamento, no momento do casamento, que foi justamente o recebimento dos 10 pronunciamentos, aquele foi o momento em que mais próximos uma nação já esteve do Criador. É como se naquele momento estivesse acontecendo esse casamento. Então, durante a cerimônia do casamento, não é nem depois, é durante a cerimônia, porque nós ainda estamos aqui nesse encontro, porque a gente começa a ler a porção e nesse momento a gente ainda está nessa vibração elevada, e só depois, no meio, aparece ali o pecado do bezerro de ouro. Então é como se durante este encontro do casamento, a noiva estivesse traindo o noivo, estivesse traindo tudo aquilo que está em volta dela. Ela não está comprometida, ela está fazendo algo contrário a essa união. E é isso que nós estávamos fazendo. É isso que o povo hebreu estaria fazendo. Estaria cometendo esse pecado naquele momento mais alto, naquele momento mais especial desse encontro entre o povo hebreu e o Criador. Vamos deixar a nossa vela aqui de lado, nosso incenso. Aqui. Tá? Deixar aqui no local pronto aqui que vocês ainda podem visualizar. Eu deixo as mãos aqui livres. Pronto. Para poder continuar.
como é que num grau tão alto, já que eles atingiram toda essa plenitude de sabedoria, essa vivência, como é que eles conseguiram colocar tudo isso a perder? Mas nós não queremos entrar dentro dessa consciência. Nós queremos entrar aqui dentro de uma consciência e que, independente do time, nós temos que fazer correções. Este é o primeiro trabalho. Todo o resto que vem em ações, vem como complemento a esta missão, a esse ponto da correção. O trabalho é fazer a correção, não é fazer o julgamento. Fazer o julgamento é o processo, entender, olhar, reconhecer. A missão é fazer a correção. E aqui nós vamos entender, quando a gente leva essa história no nível literal, como até o mais justo, de certa forma, participou do pecado, e ao participar do pecado, mesmo que sem intenção, ele também vai ter que passar por uma correção. Ele também vai ter que ter uma reparação. E, se a gente lembrar, porque essa história nós já estamos relendo anos, no fim da história, o que vai acontecer? Nós vamos chegar à Terra Prometida, não é esse o final? E se a gente vai chegar à Terra Prometida, porque ainda muitas águas vão rolar, mas nós vamos chegar na Terra Prometida. Significa o quê? Que, afinal de contas, o nosso Criador nos perdoou, apesar de um pecado deste nível, porque esse povo vai chegar na Terra Prometida, vai existir um perdão desse nosso Pai, porque esse é o ponto. Entender que se sentir paralisado pela força que é criada na vergonha ou na culpa de ter feito um erro, está congelado, está inerte. Esse é um caminho, é uma possibilidade. Mas quando eu uso essa minha força para essa possibilidade, eu não realizo a minha correção e eu estou alimentando a escuridão. Porque é possível uma pessoa que está com ódio de si mesma, que está com vergonha de si mesma, que está emanando o ódio a si mesmo pelo seu erro, é possível amar ao próximo como a ti mesmo? Não combina. Não tem ímã que puxe essa possibilidade. Mas, quando eu entendo que eu tenho a possibilidade, já que eu sou um ser humano, eu tenho a possibilidade de corrigir o meu erro, que ter vergonha, que ter culpa, que ter tudo que isso não faz diferença. O momento que eu faço a separação dos times, seja eu me incluindo ou não dentro desses dois times, eu entrei na consciência de uma tirania. Porque aqueles líderes espirituais que colocam os elementos humanos dentro dessa lógica, estes não estão seguindo a agenda do nosso Criador. Eles estão seguindo a sua própria agenda.
a sua própria agenda de manutenção de uma situação que é bem diferente da situação que o nosso Criador mostra aqui. Porque um dia nós vamos chegar na Terra Prometida. Quer dizer, então, que nós vamos ser perdoados. E Ele vai perdoar. Porque logo em seguida vão aparecer para nós os 13 atributos, esse presente ainda, um presente, 13 ligado a Ahavá, ligado ao amor incondicional, que nós ainda vamos receber como um remédio a mais. Eu vou entrar agora na história literal, porque realmente eu vou dizer para vocês, essa porção, ela é tremenda. Ela é tremenda. Boa, se o Criador não pune, como seria o perdão? Vamos aqui pensar. Primeiro, esse é o ponto X. Se nós estamos aqui para se corrigir, quando eu preciso de uma correção, o que é que vai aparecer na minha frente para que eu visualize o que eu preciso corrigir? Aquilo que eu já estou fazendo naturalmente já faz parte do nível que eu estou existindo, que eu estou vivendo. Tudo aquilo que eu realizo sem pensar já faz parte de algo que eu domino, porque eu domino tanto que eu parei de pensar, então eu simplesmente ajo, sem até pensar, e as coisas vão acontecendo. Quando eu preciso ir para um nível mais alto, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu posso sim tentar seguir num caminho espiritual, com questionamentos, que eu vou limpando a minha cabeça de amarras, para eu conseguir enxergar diferente. Ou eu posso também andar na minha vida e vai aparecer na minha frente uma situação desafiadora que vai me colocar numa situação em que eu não tenho, talvez, nas minhas mãos aquelas respostas tão fáceis, porque é muito fácil, quando tudo está fácil, dizer que o Criador é justo, dizer que o Criador é perfeito, dizer que o Criador é bonzinho. Mas quando eu estou passando o maior apuro, por acaso o pensamento que vem na minha cabeça, eu estou passando por esse apuro, Deus é justo eu estar passando por isso? Raramente. Eu sou obrigada a enfrentar aquilo e eu tenho que tentar descobrir um novo caminho para eu conseguir ser algo além. Então, na hora que eu estou passando por aquele sofrimento, não é o Criador que está me dando uma punição por algo que eu fiz errado. Eu estou passando por uma situação em que eu vou conseguir me provar que eu posso ser diferente do que eu estou sendo, para eu subir de nível, para eu evoluir. E aqui vem o paradoxo. O paradoxo é, quando aparece a situação de desafio, o Criador está dizendo o que para mim? Se afasta de mim ou se aproxima de mim? Qual é o nosso raciocínio? A lógica cerebral, a lógica do nosso raciocínio físico é, quando eu sou bem bonzinho, eu estou bem pertinho do Criador, eu vou seguindo o meu caminhozinho e eu vou chegando num lugarzinho, que é igual sempre. Mas qual é o momento em que eu consigo fazer um salto para sair do caminhozinho e fazer eles falam salto quântico? Quando eu consigo dentro de mim acender uma luz que estava apagada, uma luz que eu nem sabia que ela existia. E quando essa luz se acende,
Muitas vezes, quem sabe a maioria, quando eu caio, é quando eu consigo fazer o maior salto. Como se fosse necessário cair para conseguir subir mais alto. Mas é que tudo tem o seu sentido, mostrando para nós que a gente não pode fazer julgamento, até mesmo dessas palavras, porque quando a gente leva em linguagem literal, a gente não está entendendo nada. Igual quando a gente olha para outra pessoa e olha só para a casca, porque nós todos caímos na casca. Hoje, o nosso ser divino está envolvido por 500 cascas, que só vão aparecer, só vão ser retiradas para fazer aparecer o ser divino que nós somos, quando a gente faz techuvá, quando a gente faz a correção. Alimentar a força do castigo é criar mais casca. Alimentar a força da culpa, da vergonha, o ódio a si mesmo, o ódio ao outro que me ofendeu, é alimentar mais casca. Aonde eu chego? Cada vez mais na força da escuridão. Mais bezerro de ouro, mais queda, mais erro. Magid de Mesrit. Ele falava o seguinte: um dia, ele chega de volta à sua casa e seu filho era criança. E o filho estava chorando. E ele chega para o filho e fala: meu filho, você está chorando? O que aconteceu? Aí ele fala: pai, eu estava brincando de esconde-esconde com os meus amigos. E eu ia ganhar, porque eu me escondi tão bem. Eles me procuraram. E aí chegou um momento que eles estavam tão perto de me achar, mas eles desistiram. E eles foram embora. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sozinho. E o Magid começa a chorar junto com ele. Porque aí ele fala: agora, meu filho, você me ensinou exatamente como é que Deus se sente. Porque é exatamente a mesma coisa. Ele se esconde para que na procura, na vontade de querer se aproximar dele, a gente possa crescer, a gente possa evoluir, a gente possa ser muito mais, a gente possa tirar essas cascas, mas a gente se perde na escuridão, a gente se esquece que ele está por trás de tudo, a gente se esquece do nosso objetivo e da alegria que é poder se encontrar com ele no sucesso, de ter conseguido realizar esse encontro através do nosso querer. Esse nosso Deus que fez essa criação tão perfeita, ele sempre está por trás de tudo. E nós caímos no desespero, no medo, na insegurança. E a gente esquece que ele está logo ali na frente. Que apesar de eu não enxergá-lo,
Ele está ali. Apesar da minha lógica dizer que só existe o que eu enxergo, talvez se eu esperar, talvez se eu me controlar, mais 6 horas, eu vou estar corrigindo todo um processo, eu vou estar tirando toda uma casca para que esse Deus Criador nunca precise chorar de pensar que eu parei de procurá-lo ou que eu esqueci que ele existe. É demais, não é? Não é lindo demais, gente? Os sábios cabalistas, através de histórias tão simples, trazem para nós esse amor que nos alimenta, porque só através de receber esse amor que nos alimenta, a gente consegue ter essa fortaleza que nos mantém firmes. Entender esse trabalho que nós fazemos de tentar fazer as nossas próprias correções. Se a gente lembrar até que Aron, o sumo sacerdote, a intenção dele no momento da criação do bezerro de ouro era a mais pura possível. Mas ele participou. Ele também vai ter uma correção, um tikkun relacionado a isso. Mas a gente só consegue entender quando a gente aprofunda dentro da nossa raiz. Nós vamos ter que lutar profundamente, porque esse é o nosso cotidiano. Quando a gente incorpora esse conceito 100% dentro de nós, a gente consegue levar uma vida feliz. Por quê? Porque não tem medo, porque não tem ansiedade, porque não tem estouro, porque entende que a queda é a evolução, não tem julgamento. Aí sim, a gente consegue fazer na prática o amar a si mesmo para amar o próximo. Em primeiro lugar, eu sei que eu sou capaz. Ou eu sei que eu vou conseguir superar se eu tiver confiança que Deus pode estar escondido, mas Ele está ali. O Criador está ali. E Ele, sim, nos perdoa. Mas não é este tipo de perdão. Ele sempre vai nos amar. Mas Ele vai trazer para mim uma condição para que eu possa, sim, me transformar no ser divino que eu sou. É por isso hoje eu agradeço a presença de vocês. Vamos estar juntos na Shabbat. O mais importante também, isso é um presente. Nós estamos em Purim Katan. Vamos usar o nosso tempo para ler o rolo de Esther, Megilá de Esther. Tem na Bíblia cristã, tem na Torá, tem na internet. Vamos começar a fazer a leitura para a gente se preparar. Daqui a 30 dias, nós vamos ter aqui a festa de Purim, a festa da alegria, a festa da união, a festa da certeza,
Porque a festa de Purim, ela traz para nós a possibilidade desta certeza de olhar para o caos e entender, nesse esconde-esconde, que a gente vai encontrar o nosso Criador. Obrigada.